Olá, meus amores do sétimo ano, vamos lá iniciar mais uma aula de História, dando continuidade ao capítulo 8, sobre a colonização portuguesa. Hoje vamos ver a exploração do pau-brasil, o processo de colonização e as capitanias hereditárias. Então, vocês vão acompanhar a partir da página 181 a 187, ok? Então, meus amores, a exploração do pau-brasil foi iniciada poucos anos depois da chegada dos portugueses na América. Eles chegaram no Brasil no dia 22 de abril de 1500, quando a expedição de 13 navios, um havia se perdido, liderada por Pedro Álvares Cabral, avistou o Monte Pascoal, na região onde atualmente se encontra Porto Seguro, na Bahia. Então, isso marcou o início da presença portuguesa na América. Apesar de relevante descoberta na ótica dos portugueses, a América portuguesa não teve grande importância em um primeiro momento. Para os portugueses, no século XVI, a prioridade econômica era o comércio de especiarias da Índia. Era uma atividade extremamente lucrativa. Então, isso fez com que a América portuguesa fosse colocada em segundo plano e as iniciativas de exploração foram poucas. A implantação de um processo colonizatório no Brasil ocorreu somente a partir da década de 1530, quando foram implantadas as capitanias hereditárias, que vocês vão ver mais à frente, e a produção de açúcar. Então, essas primeiras décadas dos portugueses no Brasil ficaram conhecidas como período pré-colonial. E a presença tímida dos portugueses, aliada à falta de conhecimento do território, fez com que a principal atividade do país nesse período fosse a exploração do pau-brasil. Então, para prosseguir com o processo de colonização, Portugal recorreu ao sistema de capitanias hereditárias. Esse sistema já havia sido empregado com êxito em suas possessões nos Açores, Madeira e Cabo Verde. Então, ele se baseava na doação de um extenso lote de terra e uma pessoa ilustre influente no reino, geralmente um nobre rico, que passava a ser donatário e ficava encarregado de empreender a colonização da terra recebida, investindo nela seus próprios recursos. Então, os donatários recebiam as terras não como proprietários, não, mas eles eram administradores. Assim, eles possuíam muitos direitos sobre elas, de modo que se tornassem um empreendimento favorável e atrativo aos interesses dos donatários. Então, eles escravizavam os índios, eles podiam vender, fundar povoações, conceder sesmarias, estabelecer e extrair uma parte dos impostos e tributos sobre os produtos e mercadorias que eram produzidas para o consumo interno ou aquelas destinadas à exportação. E tinha também poder para julgar e condenar escravos e homens livres que estivessem nos limites de sua capitania. As capitanias hereditárias foram criadas em 1534 e 1536, a partir da divisão do litoral brasileiro em extremas faixas de terra, que iam da costa para o oeste até o meridiano, traçado de Tordesilhas, e ao todo foram constituídas 14 capitanias, que foram doadas a 12 donatários, certo? Entretanto, ao contrário do que ocorreu nos Açores, Madeira e Cabo Verde, as capitanias hereditárias no Brasil não alcançaram os recursos esperados, não. Foram muitas as razões desse fracasso. Entre elas pode ser considerado a falta de terras férteis, os conflitos com os povos indígenas, que ofereceram enorme resistência diante das invasões de suas terras e das tentativas de escravidão e também a má administração. Sem falar, pessoal, no problema da necessidade dos recursos em maior escala, devido à enorme distância que separava a metrópole, ou seja, Portugal, das terras brasileiras. As capitanias que prosperavam foram justamente aquelas em que os donatários possuíam grande fortuna ou acesso ao crédito bancário europeu, como Martim Afonso, com a capitania de São Vicente, também Duarte Coelho, com a capitania de Pernambuco. Tendo fracassado o sistema de capitanias, Portugal recorreu à centralização do poder,
estabelecendo na colônia um governo geral. O governo geral, porém, não se destinava a substituir as capitanias hereditárias. Seu principal objetivo foi estabelecer uma autoridade central no território colonial, a fim de coordenar a administração das capitanias que estavam funcionando de forma autônoma, quase sempre contrariando os interesses da coroa portuguesa. Então, vocês vão entender melhor o surgimento dos governantes. Em 17 de dezembro de 1548, o rei assinou um regimento que estipulava orientações gerais necessárias para o estabelecimento do governo geral nos territórios brasileiros, né? Ele criara na época os cargos de governador, ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor. Então, o primeiro governador, geral do Brasil foi Tomé de Souza, que estabeleceu na Bahia e exerceu seu mandato entre 1549 a 1553. Então, seus sucessores, após Tomé de Souza, veio Duarte da Costa, no período de 1553 a 1558, depois Mendes Sá, entre 1558 a 1572. Então, os governadores gerais asseguraram a ocupação e povoamento das terras brasileiras, estimulando a criação das primeiras cidades, o estabelecimento de instituições religiosas, a criação dos primeiros colégios e um incremento das atividades econômicas, principalmente, pessoal, aquelas atividades voltadas para a agricultura e pecuária. O estabelecimento do governo geral em território brasileiro permitiu criar as condições mínimas necessárias para levar o empreendimento colonial nos séculos seguintes. Isso iria gerar importantes transformações políticas, sociais e econômicas na colônia. Então, como esse assunto é muito extenso, eu peço que vocês releiam novamente o contexto. Posteriormente, vocês resolvam as atividades do livro da página 158 até a página 190. Né? Qualquer dúvida, podem pesquisar em outras fontes. Esse assunto é tão rico, vocês precisam ter esse conhecimento mais amplo, né? Então, releiam. Qualquer dúvida também pode me procurar. Assim que vocês solucionar essa atividade, vocês me enviem foto. Então, na próxima aula eu estarei dando continuidade, certo? E eu desejo que vocês tenham realmente um entendimento dessa disciplina, certo? Para a gente dar início ao capítulo 9. Um beijo e até a próxima aula.